Com a presença de 11 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Tendo em vista a ausência do vereador Calil Chaguri por problemas de saúde e do vereador Newton Carlos Aliberti também por problemas de saúde, eu convido para ocupar a primeira secretaria o vereador Sidney Vieira de Miranda. Para ocupar a primeira secretaria, vereador. E convido para ocupar a segunda secretaria o vereador Elias Valdrigue. Como mencionado, os dois vereadores justificaram a ausência por problema de saúde. Eu também gostaria de registrar que encontra-se presente aqui, atendendo um convite da Câmara Municipal, o senhor Benedito Carlos Bertin. Eu mesmo ponderou quanto a sua presença hoje aqui, solicitando que houvesse a dispensa por parte desta casa, desta sessão, se comprometendo a comparecer à próxima sessão, que vai se realizar no dia 10, para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Tendo em vista a solicitação do cidadão Benedito Carlos Bertin, o qual compareceu atendendo um convite, então ele fica dispensado de hoje, assim que nós podemos dizer, e desde já fica convidado para comparecer à próxima sessão às 19h30. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia. Do senhor Benedito Carlos. Solicitação dele mesmo, que segundo ele precisaria reunir inclusive alguns documentos. Os projetos pega por aqui, depois nas moções que você faz a leitura. Ofício 471/2003. Não, pega por aqui. Os projetos vocês são leis aqui. Projeto de lei número 34/2003 do Poder Executivo acrescenta novas funções gratificadas no anexo 3 da lei número 174 de 95. Projeto de lei número 26 de 2003 do Poder Legislativo denomina a atual trecho da estrada municipal Conchas-Anhembi, que tem seu início na ponte do Rio das Conchas e seu término na divisa do perímetro urbano de Rua Albino Pavan. Projeto de lei número 27 de 2003 do Poder Legislativo da atual Rua 6 do bairro Jardim Santo Antônio, a denominação de Rua João Bertin. Moção número 17 de 2003, de autoria vereador Sidney Vieira de Miranda. Moção de parabenização ao senhor João Alves de Camargo. Esmo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo. Apresentando a mesa diretora, ouvido o egresso plenário, dispensado as demais formalidades regimentais, moção de parabenização ao senhor João Alves de Camargo. É merecedor desta pelo fato do mesmo, há 4 anos permitiu a instalação de 2 poços artesianos em sua propriedade, onde os mesmos são utilizados para abastecer a comunidade do bairro Santana. Mostra ter um bom coração e contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Que seja dado conhecimento desta ao homenageado. Câmara Municipal, 3 de dezembro de 2003, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Indicação número 80/2003. Indica ao Poder Executivo restauração do prédio da antiga estação de trem FEPASA. Esmo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo restauração do prédio da antiga estação de trem da FEPASA. O referido prédio se tornou um patrimônio histórico de nosso município, situado no centro de nossa cidade. O antigo prédio da FEPASA deveria ser melhor utilizado pela municipalidade,
com instalação de museus, bibliotecas e etc. Conchas, 2 de dezembro de 2003, vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação número 79 de 2003. Indica ao Poder Executivo reparos na iluminação da Praça Tiradentes. Esmo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que após tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo reparos na iluminação da Praça Tiradentes. Justificativa. A referida praça encontra-se com inúmeros postes de iluminação apagadas, sendo necessário troca de lâmpadas e reator. Este vereador solicita urgência na execução dos reparos necessários, pois a Praça Tiradentes é o cartão postal de nossa cidade. Conchas, 2 de dezembro de 2003, Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação 78 de 2003. Solicita ao Poder Executivo operação tapa-buraco nas ruas e avenidas da cidade de Conchas. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Solicita ao Poder Executivo operação tapa-buraco nas ruas e avenidas da cidade de Conchas. Justificativa. Muitas ruas e avenidas de nossa cidade encontram-se bastante danificadas e cheias de buracos, os quais causam incômodo e prejuízos a vários motoristas. Este vereador, preocupado com o bem-estar de todos e principalmente com os visitantes que virão ao nosso município para as festas de final de ano, solicita urgência no atendimento desse pedido. Conchas, 2 de dezembro de 2003, vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação número 81, 2003. Indica ao Poder Executivo plantio de árvores nas avenidas e praças públicas. Eu, senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo plantio de árvores nas avenidas e praças públicas. Justificativa. Várias praças e avenidas de nossa cidade não possuem mais arborização. Por esse motivo, solicito que seja feito um trabalho de replantio o mais breve possível. Conchas, 2 de dezembro de 2003, vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação número 82, 2003. Solicita ao Poder Executivo reparos na estrada de acesso Lar São Vicente de Paula. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação. Solicita ao Poder Executivo reparos na estrada de acesso ao Lar São Vicente de Paula. Justificativo. A referida estrada está em condições precárias. Já está sendo efetuado o roçamento, mas necessita de reparos, pois há muitos buracos e com as chuvas aumentando as dificuldades de tráfego para o veículo transeuntes. Por esse motivo, se faz necessário o presente. Conchas, 3 de dezembro de 2003, Antônio José Serafim, vereador. Ofício especial. Bofete, 25 de novembro de 2003. Ao excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Conchas. A mesa diretora e vereadores da Câmara Municipal de Bofete, através de seu presidente, tem a honra de convidar Vossa Excelência e distintos familiares para participar da inauguração das novas instalações da Câmara de Vereadores, pois se trata de um sonho realizado. O município tem 123 anos de emancipação política e, em sua história, a Câmara dos Vereadores nunca teve prédio próprio. Data da inauguração, 6 de dezembro de 2003. Horário, 16 horas. Local, Rua 7 de Setembro, sem número, Centro de Bofete, São Paulo. Sem mais, agradeço a atenção e aproveito para reiterar protesto de estimas e apreço. José de Souza Júnior, presidente. Convite de inauguração, Palácio dos Tropeiros. Dia 5 de dezembro de 2003, horário às 20 horas, local Praça Dr. Djalma Sampaio 400, Laranjal Paulista. A mesa da Câmara Municipal tem elevada honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família
para a sessão solene de inauguração da ampliação de seu edifício 7 no próximo 5 de dezembro, às 20 horas. Benedito Vaz, presidente. Wilson José Correia Leite, primeiro secretário. Sorocaba, 26 de novembro de 2003. Prezado senhor, tem esta finalidade de apresentar-lhe o conteúdo de correspondência encaminhado pelo deputado José Caldini Crespo ao Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, governador do Estado de São Paulo, em 5 de novembro de 2003. Pela oportunidade, renovamos expressões de estima e considerações. Atenciosamente, Luiz Carlos do Amaral, chefe do escritório político. Prezado senhor, dirigimos-nos respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar em especial atenção a um pedido que nos foi encaminhado pelos vereadores da Câmara Municipal de Conchas, cópia do anexo a este ofício. Solicito-nos o apoio junto a esse executivo com o intuito de pleitear ao título de doação verba no valor de R$70 mil, que será destinada ao custeio do Hospital Municipal de Conchas, uma vez que o mesmo vem passando por sérias dificuldades financeiras. Diante do expostos e sensibilizados com o pleito em questão, solicitamos que mesmo seja deferido, sendo só o que apresenta no momento, despedimos-nos renovando expressões de estimas e considerações. José Caldini Crespo, deputado estadual. A palavra com o senhor presidente da Câmara. Eu gostaria de, mais uma vez, lembrar, nós temos 2 convites aqui. Um, para o dia 5 de dezembro, às 20 horas, é a Câmara Municipal de Laranjal Paulista que está convidando para a inauguração. Então, se algum vereador puder representar a nossa Câmara, depois conversa comigo, a gente vê a forma. E no dia 6, às 16 horas, inauguração do prédio da sede própria da Câmara Municipal da cidade de Bofete. Que também, da mesma maneira, se algum vereador quiser representar a nossa Câmara, a gente agenda. Existe ainda um outro convite que não foi lido pelo senhor secretário. Amanhã a cidade de Conchas estará recebendo uma visita do delegado do Ministério da Agricultura. Tá? E veio o convite para todos os vereadores participarem desta reunião. Essa reunião tem uma importância grande porque envolve os interesses de uma indústria que pode se tornar uma exportadora, ou seja, Conchas pode ser uma exportadora aí de frangos. Então, essa reunião com esse delegado do Ministério da Agricultura, Dr. Francisco Sérgio Ferreira Jardim, ocorrerá amanhã, às 9h30, na Prefeitura Municipal. Então, eu peço àqueles vereadores que puderem comparecer, como forma até de estimular que essa reunião tenha bons resultados e que Conchas tenha aí um produto exportável. Quando eu falo exportação, estou falando de exportar para fora do Brasil, tá certo? Então, estão todos convidados aí para amanhã, às 9h30, aí na Prefeitura Municipal. Nós temos uma oradora inscrita na Tribuna Livre. Eu gostaria de convidar Neiva Maria Rodrigues de Lima a ocupar a Tribuna Livre. A inscrição ela vai discorrer sobre o tema Educação e Saúde. A cidadã Neiva é do bairro de Santana. Eu esclareço, nós já conversamos, mas esclareço mais que a Tribuna Livre, ela é ocupada tratando-se de assunto que diga respeito a interesse público, ou para formular uma denúncia, ou postular alguma pretensão social como forma de incentivo à participação popular. Então a senhora fique à vontade, o nosso regimento fala em 15 minutos. Então, nesse espaço de tempo ou menos, a senhora poderá discorrer sobre os temas educação e saúde. Obrigada. Bem colocadas suas palavras, é isso mesmo. Eu não sou política, tanto é que ele me disse que eu tinha 10 minutos, não preparei nada. Não sei se dá os 10, se vai além dos 10, agora fui informada que tenho 15. Tá? Primeiro assunto, eu venho pedir para que os senhores tomem conhecimento, tá, sobre a educação dos alunos da zona rural. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas não é o mesmo nível tratado aqui na cidade. Tá? Eu, como mãe, e venho em nome de todos os pais, tá, de alunos da zona rural, eu venho pedir para que vocês deem
um chá de incentivo. Eu li aqui tudo, eu vi que eu não sabia nem como é que funcionava, eu vi que é colocado aqui por palavras, por pedido dos vereadores. Então é isso que eu venho solicitar aos senhores, tá? Que tomem conhecimento. Os pais e alunos do bairro de Santana têm um projeto de escola decente para os nossos filhos, tá? Só que a gente precisa de ajuda. Nós sozinhos não fazemos isso. Já houve até, a proposta de arregaçar as mangas e pedir ajuda fora. Gente, eu acho que primeiro a gente tem que procurar aqui. É o que eu estou fazendo, tá? Se for o caso, eu posso até estar trazendo o projeto para vocês analisarem, para os senhores analisarem. O professor da escola foi quem mesmo fez o projeto, para a gente ver se dá para estar conversando aí a respeito do assunto. Escola decente, que eu digo, seria uma escola com salas separadas para alunos de séries separadas. Escola decente, que eu digo, é banheiro separado para meninos e meninas. Tá? Uma sala de direção, que isso é muito importante. Um inspetor de aluno também. E, por que não? Uma quadra de tênis, de futebol, eles têm direito à recreação, como também uma cozinha, para que esse alimento seja feito no horário adequado e na hora certa, para as refeições das crianças. Mesmo porque zona rural, não sei, vocês devem ter conhecimento disso, existem muitas crianças na zona rural que se alimentam, aliás, do que eles se alimentam na escola é a única refeição do dia. Tá? Segundo tema que eu venho pedir, segundo apelo que eu faço aos senhores, para que tomem conhecimento, na área da saúde. Tá? Eu já estive conversando com o secretário da Saúde essa semana, e ele está sabendo desse meu apelo aqui hoje. É a respeito, eu venho pedir não em meu nome também, mas em nome de todas as mulheres aqui do município de Conchas. Tá? Todas as mulheres que dependem da saúde pública, tá bom? E que, mais especificamente, a ginecologia. Tá? Nós precisamos urgentemente, o município de Conchas precisa de mais um médico ginecologista, porque não está dando conta. Doutor Eduardo sozinho não está dando conta. Então, para se saber disso, é só frequentar de segunda e quinta-feiras, do meio-dia para a tarde, o posto de saúde onde é feito atendimento médico pelo doutor Eduardo. Vocês vão ver quantas mulheres ele atende por dia. Num caso de falta desse médico, essas mulheres elas ficam para voltar o mês que vem, um mês depois e depois. Tá? Então, ou seja, se essas mulheres forem encaminhadas para tratamento ginecológico, isso resume que um clínico geral não resolve os problemas delas. Tá? Então, eu peço aos senhores que tomem providência, que arregacem as mangas, que vão atrás, porque eu acredito, eu não peço por mim, eu peço em nome de todas as mulheres. Eu acho, falando aqui, palavras minhas, eu acho que isso é um desmerecimento com a mulher, com quem gera a luz, com quem gera a vida. Muito obrigada. Antes da senhora deixar a tribuna, eu gostaria de agradecer sua presença pela oportunidade dos temas tratados. Gostaria de dizer que, dentro dos limites de atuação do vereador, nós temos vereadores aqui atuantes, reivindicando sempre na questão da educação. Vossa Senhoria até abordou alguns temas novos que, pelo que me recordo, não foram objeto de discussão de nós vereadores este ano, não sei. Essa questão das escolas rurais, né? Mas é muito oportuno essa colocação, pelo que eu espero que a senhora falou, que a senhora tem um professor, que tem um projeto, alguma coisa, que encaminhe esta casa. Como disse, existem vereadores que têm realmente, como o vereador Zé Delben, a doutora Adriana, que são ligados à área da educação, e eu acredito que poderá alguma coisa de útil sair como sugestão para o Poder Executivo. Certamente seriam projetos aí para o Executivo. Por outro lado, na questão da saúde, também é um ponto bem levantado por Vossa Senhoria, e desde logo eu convido a comparecer na próxima reunião. Normalmente é dado uma certa publicidade, mas se não for dada, você pode ligar aqui para a Câmara. É a reunião que é feita a cada trimestre pela Secretaria da Saúde. É uma prestação de contas. A Câmara apenas cede o espaço físico para que o senhor secretário da Saúde venha expor os problemas e ouvir os cidadãos.
Então, isso que a senhora disse é muito interessante e desde já fica convidado para comparecer nessa próxima sessão. Com certeza. Obrigada a todos. Obrigado, nós que agradecemos. Eu convido a ocupar a tribuna, em tema livre, o vereador Antônio José Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, um dos temas que eu vou falar hoje aqui na tribuna é sobre uma sessão que foi falado numa sessão aqui anterior, que eu fiz uma crítica construtiva, que eu sempre gosto de dizer que as minhas críticas são construtivas, que eu fiz com relação ao velório, da precariedade que se encontra o velório, que já foi citado por vários vereadores, mas eu fiz questão de citar o problema do velório, das rachaduras, do perigo que se encontrava aquilo lá. Eu falei do velório, eu citei o problema das taxas das funerárias, mas eu não falei nome de ninguém, porque eu não havia necessidade disso. Só que durante a semana eu fui abordado porque há pessoas que entenderam mal a minha expressão aqui na Câmara e levaram por outro lado e acharam que eu estava atacando funerárias ou a Irmandade, e até recebi crítica no jornal, que eu achei que isso não era necessário, porque acho que nada como a gente dialogar, a gente conversar para a gente se entender. Quando eu falei sobre o problema do velório, eu indaguei de quem era a responsabilidade, da prefeitura ou da Irmandade. Porque uns falam que é da Irmandade, outros falam que é a prefeitura. Uns falam que a funerária paga taxa de aluguel para a prefeitura, outros falam que é para a Irmandade. Então eu queria saber sobre isso. Porque não, o vereador representa uma massa da população, uma parte da população. Então eu estava aqui não só em meu nome, em nome de várias pessoas que me indagaram sobre isso. Essa semana eu fui procurado pelo proprietário da funerária Bom Pastor, Antônio Diana Neto, que também faz parte da Irmandade, e eu pude dialogar com ele sobre aquilo que eu falei na tribuna e sobre aquilo que eles estavam achando que eu tinha dito. O seu Paulo Pereira de Góes, também, que faz parte da Irmandade, que também estava achando que eu estava atacando ou colocando coisas contra, eu achei que não era necessário sobre isso. Então, eu trouxe algumas coisas que eu colhi para que fique esclarecido isso. O prédio do velório pertence à Irmandade, que era a mesma Irmandade da Santa Casa, e na época do prefeito Zinho Caran, foi feito um acordo, um documento, porque o hospital, a Irmandade, naquelas dívidas que a prefeitura tinha com relação à desapropriação com a Irmandade, a prefeitura, a Irmandade, o que ela fez? Ela pegou e ela amortizou essa dívida, e o prefeito Zinho Caran, num gesto de gentileza, ele achou por bem fazer um documento que por 10 anos teria que ser zelado pela prefeitura, aquele prédio do velório. E o que aconteceu? Aquilo lá ficou para a prefeitura zelar sobre isso por 10 anos, da época do Zinho Caran em diante, a contar esses 10 anos. No início desse ano, a própria Irmandade, alguns representantes, eles expediram um documento que foi protocolado lá na prefeitura, pedindo vistoria da prefeitura naquele problema da reforma lá do velório, porque estava em condições precárias, levando em risco quem estava lá dentro. Foi protocolado para que houvesse uma vistoria. Até a presente data não houve sequer interesse da prefeitura para fazer a vistoria, para ver se podia ser feita reforma, o que estava acontecendo lá dentro. A água e a luz que é gasto naquele velório, ela é fornecida pelo próprio hospital. O hospital que fornece a água e a luz lá para a funerária, para o velório. A taxa que eu citei aquele dia aqui é cobrada R$65, cada falecimento, cada pessoa que utiliza aquilo lá, R$65 que é cobrado. E essa taxa é usada para limpeza, porque tem que ter uma higienização especial, no caso do velório, para o café que é servido lá, água, lanche. E às vezes, dependendo do número de pessoas que família que lá comparece, não é suficiente esses R$65 a funerária que arca com o restante. Tá havendo também um problema que lá nos banheiros eles colocam toalha
e papel higiênico, e durante a noite há pessoas que estão entrando lá e que estão levando embora toalha, papel higiênico. Acontece isso, e tem até alguns costumeiros que estão fazendo isso. E isso também acarreta em prejuízo para as funerárias, e é dentro dessa taxa que entra, de R$ 65. A Irmandade cedeu para as funerárias, para que elas tomassem conta do velório, para poder prestar um serviço à comunidade, porque a Irmandade não visa lucro. Então eles cederam esse espaço para as funerárias, para que elas tomem conta, porque a Irmandade não ia ter condições de tomar conta assim, porque lá a funerária mantém limpo e tudo mais. Na época do prefeitozinho Caran também foi feito a colocação de piso, de azulejo nos banheiros, e deu alguns reparos lá para que pudesse ser adequado melhor. O que necessita lá no velório é o problema assim, que lá não tem um aterro embaixo do piso. É feito alguns pilares. E aquilo lá não está sendo suficiente, aqueles pilares. Porque embaixo tem um porão. Mas não tem uma sustentação suficiente. Quando um grande número de pessoas pisa lá, aquilo chega a tremer. Então, necessita de uma viga de sustentação, né, no porão do velório, porque há muitas trincas, há rachaduras, e precisa de uma pintura na parede. O piso até que está bom, mas só que tem algumas trincas, e aquilo lá precisa de uma viga de sustentação. Não é coisa que fica tão caro, porque é um pouco de concreto, algumas ferragens, que, como eu citei, no almoxarifado, ou restos, sobras dessas obras que tem nas escolas, no hospital, que poderiam ser feitos assim. E a funerária Bom Pastor, na pessoa do Antônio Diana Neto, que foi com quem eu conversei, ele se colocou as portas abertas da funerária para que qualquer vereador que quiser, ou qualquer pessoa da população que queira ir lá para conversar, para saber sobre todas essas explicações que eu estou dando aqui mais minuciosamente, ele se coloca à disposição de todos para qualquer averiguação. Porque a Irmandade não tem condições de fazer aquilo, não é cobrado aluguel nenhum, não se paga aluguel nenhum. Eles alegam que a prefeitura deveria arcar com isso. Então é a explicação que eu tinha para falar sobre, para não ficar esse dito pelo não dito, mal entendido pelas pessoas. O responsável nesses 10 anos pelo documento expedido é a prefeitura. A prefeitura, na época do prefeitozinho Caran, cedeu por 10 anos como gentileza à Irmandade, porque a Irmandade isentou daquelas dívidas que tinha com relação à desapropriação do hospital. Então a prefeitura poderia arcar com isso. A prefeitura tem condições, porque as sobras de materiais... Só mais um minutinho, senhor presidente. As sobras de materiais das escolas, também do hospital, que poderia ser cedido para lá. A tinta que foi gasta no hospital, ali é um pedacinho pequeno para ser pintado. Apenas eu acho que assim, é uma prestação de serviço à comunidade, que todo mundo precisa daquele lugar lá. Então... eu acho que tanto as pessoas que falecem, como nós que vamos até lá, as pessoas, todas as famílias sempre tem alguém que faleça. Então acho que é necessário que seja um lugar adequado para receber as pessoas, para que seja um lugar bom também. Já que o lugar é triste, mas pelo menos que ele seja bem higiênico, que ele tenha uma aparência melhor, para amenizar um pouco aquela tristeza do local. Algo também que eu queria falar aqui na Câmara, é com relação aos nossos funcionários. Pelo desempenho, não é puxa-saquismo, deixa bem claro. O desempenho que os nossos funcionários estão tendo aqui na nossa Câmara, com a graça de Deus, eu acho que os nossos funcionários estão trabalhando bem, se dedicando bem aqui na nossa Câmara durante o ano. E eu acho assim que como incentivo, já que nós temos sobra no caixa, na parte pessoal, que nós pudéssemos fazer assim que a mesa estudasse isso, uma proposta, né, de um abono aos nossos funcionários já nesse final de ano, como incentivo para que eles continuem desempenhando bem essa função no próximo ano. Porque eu acho que é um estímulo para a pessoa ser reconhecida pelo que faz. E que esse meu pedido aqui, à mesa diretora, não sirva de exemplo para algumas empresas na nossa cidade, para a própria prefeitura, porque há muitas empresas que não reconhecem o que os funcionários fazem durante o ano. Chega o Natal, nem um panetone se dá. Então eu acho que nós temos que incentivar as pessoas que trabalham, que prestam serviço para nós. Na nossa cidade nós temos muitas empresas, nós temos a prefeitura, a Câmara, e eu acho que o reconhecimento é o gesto que se faz. Aqui em Conchas há muitas empresas que dão algum brinde para os funcionários no final do ano, como um reconhecimento, e isso alegra os funcionários.
Tem firmas que dão peru, dão champanhe, dão panetone. É algo pequeno, mas que representa muito para as pessoas que recebem. Há firmas aqui em Conchas que não dão nada. Nem um muito obrigado para um final de ano para um funcionário. Então é nesse sentido que eu pensei aqui nos nossos funcionários. Também, sobre aquela indicação que eu falei aqui do asilo, visitando os velhinhos, eles mesmos alegaram que muitos vêm a pé aqui na cidade e que a estrada está difícil. Lá já foi pedido por vários vereadores que se arrumasse aquela estrada, a ponte e tudo mais. Eles estão roçando essa semana, mas não é suficiente. Tem muitos buracos, é um lugar que está muito sujo, está difícil o acesso. Então, é um pedido dos próprios velhinhos para que seja limpo aquilo lá, seja adequado, para que aqueles que podem caminhar até a cidade possam transitar e as pessoas que fazem visita lá também. Eu gostaria de, em nome da Câmara, pedir também que externasse os votos de pesar às famílias da senhora Mercedes Badim dos Santos, que residia no bairro Santana, família conhecida da nossa cidade, que faleceu nesses últimos dias, e da senhora Júlia Mesquita também, mãe do Toninho da farmácia, que é uma pessoa bem popular, uma pessoa que faleceu com 93 anos, que prestou muito serviço à comunidade, costurando aqui na nossa cidade. Então é isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Pois não, com referência a essa questão de sugerida por Vossa Excelência de um abono aos funcionários da casa, quanto à atividade deles, ao desempenho deles na casa, eu acho que todos são testemunhas da boa vontade, dos esforços que eles desenvolvem. E a mesa, a gente se reúne posteriormente, estuda, se houver disponibilidade, a mesa vai estudar com atenção e carinho essa possibilidade. Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Cid Miranda. Só certo. E aí? Opa! Chique, né? Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna será muito breve, mas quero registrar aqui que, com certeza, as palavras da senhora Neiva Maria Rodrigues de Lima, aqui nessa casa hoje, se tratando dos nossos postos de saúde, é um assunto muito debatido nessa Casa de Leis, e solicitações são feitas em requerimentos de informações e indicações referente a médicos especialistas. Todos nós sabemos da dificuldade que é o atendimento e o crucificamento que é das pessoas no atendimento de médicos especialistas em nossa cidade. E até agora nós não vemos resultado para que se melhore esse atendimento, né? Mas estamos aqui e realmente a voz da senhora Neiva é a voz que, com certeza, da maioria das mulheres de nossa cidade e pessoas que precisam do atendimento público, principalmente do atendimento médico. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar aqui um pedido ao senhor prefeito, se tratando da Vila Pástina, ali de frente ao campo do Conchas Futebol Clube, ali no final da Avenida Prefeito José Gorga, na rua 4 de dezembro, na rua João Valdrigue, fazer melhorias nessas ruas, porque com certeza é cartão de visita de nossa cidade. No campo do Conchas, todos os finais de semana são recepcionados pessoas de fora, que vêm praticar esporte, o futebol aqui, e é triste a gente mostrar uma cidade assim. Agora foi feito lá um reparo, uma limpezinha de mato devido à festa do Lar São Vicente de Paula. Mas é triste. Na época de seca é poeira e na época de chuva é lama. E o senhor prefeito tem conhecimento disso. E a gente pede encarecidamente, em nome dos moradores, em nome das pessoas que realmente utilizam ali, para que o senhor prefeito dê prioridade e para que os projetos, se existem os projetos que têm que ser tramitados antes, porque tem que seguir a lei, mas que o senhor prefeito encaminhe um ofício ao governador do estado, através de um deputado. O senhor prefeito, ele trabalhou para 2 deputados, um estadual e um federal em nossa cidade, colocou mais de 1000 votos. Eu acho que estava na hora de ser encaminhado através desses deputados,
um ofício aí pedindo uma verba específica para o asfaltamento ali dessa avenida de frente do Campo do Cônsul. Eu acho que não foi feito nada nesse sentido. Eu acho que nós deveríamos fazer aqui um requerimento, assinado por todos, pelo prefeito, e encaminhar ao governador do estado para vir uma verba específica para isso. Então, fica aqui mais uma vez registrado esse apelo, para que realmente ali seja feita uma obra aqui de grande relevância e de merecedora a essa comunidade aí, que todos nós usufruímos aí, ali nos finais de semana no Campo do Cônsul Futebol Clube, uma avenida muito bonita, que precisa ser dada uma atenção especial. Eu quero voltar aqui a um assunto, inclusive porque eu tenho hoje umas imagens da propriedade do senhor João Alves de Camargo, sobrinho, lá do bairro Santana, onde nós abordamos aqui o assunto da água, lá no bairro Santana, e eu mostrei a minha indignação na sessão anterior, em especial na pessoa do senhor Omar Miranda, né, o mais conhecido como Babalu, porque devido a tentar fazer uma coisa que é tão simples de se resolver, a ficar burocrático. O nosso país, está aqui a senhora Neiva, veio na tribuna hoje, reivindicando mais atendimento médico, que tem fila, agenda, consultas. O nosso país é tomado de uma forma de burocracia, né? Burocracia, para quem não sabe o que é burocracia, é dificultar. Vamos fazer um documento agora, vamos fazer outro, vamos encaminhar esse, mas preciso fazer aquilo, vamos fazer reunião para isso, reunião para aquilo. E o senhor Omar, o senhor Babalu, sabe que é pura e simplesmente vontade do senhor prefeito para fazer. É coisa rápida. Hoje nós estivemos lá, eu e o vereador Wilson Desiderio, na propriedade do senhor João Alves de Camargo. É somente o prefeito ir lá conversar com o João Alves, está resolvido o problema da água no bairro Santana. Por quê? Precisa da anuência, da assinatura do senhor prefeito, está à frente disso aí, para colocar legalidade nesse assunto, nesse problema. Agora, não vamos formar uma associação de bairro, não que a comunidade do bairro Santana não precisa de uma associação comunidade de bairro. É louvável que esteja uma comunidade interessada em montar a sua associação de moradores de bairro. Mas não é isso que vai resolver o problema da água do bairro Santana. Se não tiver à frente o poder público, que é o responsável direto para resolver esse problema. A Sabesp não vai resolver esse problema agora, mas de jeito maneira. Mas o senhor prefeito, uma boa vontade do proprietário João Alves de Camargo, pode solucionar esse problema. E nós temos aqui a fita gravada hoje e mostrando as imagens. Eu peço ao seu secretário para que coloque e que a transparência seja tomada, porque a eleição vem chegando, a eleição vem chegando, e é o seguinte: eu nunca fui lá no bairro Santana fazer reunião tentando fazer uma coisa burocrática para mim tentar ganhar voto. Entendeu? Eu acho que isso, se o senhor Babalu tivesse ido lá e tornado a coisa muito mais fácil para o cidadão, com certeza seria aqui parabenizado. Como de forma, no momento a gente já até parabenizou ele, mas, senhor presidente, só para concluir, as imagens que é um tempo pequeno, é eu que estou aqui no comando hoje. Vamos lá, secretário. Está gravando. Beleza? Está gravando. Então, veja bem, nós estamos aqui visitando a propriedade do seu João, e onde o seu João, com certeza, acabamos de registrar e mostrar os 2 postos, né, artesianos aqui, localizados em sua propriedade, foram construídos. E, olha, eu quero deixar registrado aqui, seu João, e até o senhor pode até dar uma palavra para a gente, mas é um fato que é uma caridade que ele faz de ceder isso para a comunidade de Santana. Há aproximadamente 4 anos ele faz isso. E hoje nós estamos aqui votando uma moção parabenizando o seu João por esse trabalho prestado à comunidade. Seu João, e eu gostaria de que o senhor deixasse uma mensagem
se o senhor, o que o levou a fazer isso, e se isso existe algum tipo assim de cobrança, se o senhor vai parar de fornecer isso para a comunidade, porque o senhor sabe como que é. Agora eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem. A mensagem que eu deixo é o seguinte, que isso aqui foi feito pela necessidade, que foi feito em outro lugar e outro lugar não deu água, vamos dizer, água certa para o povo, né? Então eles fizeram aqui o análise e deu aqui no meu terreno. E eu achei justo que isso continuasse, porque a água é em benefício para mim e para toda a comunidade de Santana, né? Isso aqui é uma coisa que Deus deu, então não posso, não deixar que isso aconteça, né? Então eu posso feito aqui, e isso aqui será eternamente da comunidade, embora seja meu, mas é deles também, porque nós não vivemos sem água. A água é a necessidade do povo em geral, né? Tá aí. E eu quero até apertar a mão do seu João nesse momento. Ele acaba de dizer que é eternamente para a comunidade. Eternamente, sim. Então, pode ficar todo mundo tranquilo. Pode, isso nunca, só se secar. Aí não tem jeito. Aí é Deus. Enquanto tiver água, a água é nossa, a água é nossa. A água é Deus que der e nós vamos aproveitar tomar água, né? Não é verdade? Tá certo. Então não tem problema. Deus abençoe o senhor. Amém. Se Deus quiser, tudo certo, né? É isso aí. Missão cumprida. Aê, seu João. Tá aí, secretário, né? Tá vendo? Eternamente para a comunidade. Porque nós fomos com o vereador Wilson Desidério também e pôde ouvir da boca do senhor João Alves de Camargo que ele está à disposição do senhor prefeito para recebê-lo lá em sua propriedade, para que esse caso seja solucionado. Porque depois que nós colocamos a transparência no meio, o senhor Omar, eu fiquei sabendo por boca de outras pessoas, que o senhor Omar estava tentando fazer desse jeito que ele está tentando fazer ainda, porque não queria assustar o senhor João Alves de Camargo, porque senão ele ia pegar os postos para ele e não ia dar mais água para o povo. E não é isso. Não é isso, como está registrado aqui nas imagens e na própria fala do senhor João Alves de Camargo, com certeza ele falou que o posto está lá e a água será eternamente para a comunidade. Então, basta um pouco de vamos fazer política na hora certa e vamos agilizar para que realmente o senhor prefeito vá, tenha um acesso, converse, tenha um diálogo junto com o senhor João Alves de Camargo, que ele tá disposto a colaborar para tornar legal o uso ali do poço, da água, o investimento legal, para que realmente a comunidade possa usufruir dessa água de uma forma legal. Só uma parte, senhor vereador. O senhor falou aí que precisaria do prefeito, uma assinatura do prefeito, mas a gente acabou vendo o senhor João Alves falando que ele vai ceder sempre essa água. Então, por que então seria necessária essa assinatura? Porque ali falta o outro poço para resolver o problema da água da comunidade. Tem um poço de 130 metros. E esse poço não está em atividade. Porque ali tem que ser investido mais ou menos uns 18 mil reais hoje. Tem que ser investido ali. Instalações de bomba, parte mecânica, parte hidráulica. E o senhor prefeito, conversando com ele, tornando aquele pedaço ali do poder público certinho, a prefeitura investiria lá e aí teria como cobrar da comunidade, através dos salãozinhos, pagar no banco certinho. Uma coisa legal. E enquanto está sendo diferente, está tornando uma coisa bem burocrática, sem segurança, porque a ideia do senhor Babalu é passar isso aí para a associação de bairros. Fazer, terminar, eles vão se organizar lá, vão fazer vaquinha deles, vão pagar e vai ficar desse jeito. Só que depois, para reparos, a manutenção, essas coisas, toda vez vai ter que ter a união do bairro. Se desunir um, o outro vai continuar essa briga que está lá. Um usa mais água do que o outro usa menos água do que o outro. Veja bem, senhor vereador, a comunidade de lá, ela quer que passe todo o serviço de água para o poder público? Foi feita essa pesquisa lá? Não, porque hoje está nas mãos, pelo menos essa parte dos postos são de particulares. Certo. Não é verdade? E a gente, inclusive, recebeu hoje, através do vereador Elias Rodrigues, do senhor Mário Diniz, uma documentação que demonstra que o bairro Santana é uma zona urbana.
Porque, inclusive, paga-se IPTU. E se paga-se IPTU, quer dizer, é uma zona urbana. Então, no caso, até seria um serviço que até a Sabesp poderia encampar. Existe uma indagação na Sabesp e ela informa que não vai realizar investimento e não tem previsão de quando vai realizar investimento nas comunidades de bairro, exemplo, no bairro Santana. Então, mas aí só... Então eles não querem esperar da Sabesp para resolver o problema deles. Entendeu? Então, mas aí só fica um problema. Se a Sabesp é responsável, mas a água está sendo passada pelo particular, quem está fazendo o tratamento dessa água? Não é a Sabesp? Vai direto para uma caixa... E é distribuído sem nenhum tratamento. Distribuído. Um problema até que deveria chamar a atenção até das autoridades, né, para saber realmente se essa água está sendo bem administrada em matéria de salubridade e tudo isso, né? Porque é um poço, né? E hoje nós não sabemos se tem algum problema ou não. A responsabilidade da prefeitura, diz ao cidadão lá do bairro, que a responsabilidade da prefeitura, a prefeitura assinou. A responsabilidade da prefeitura, mas é a prefeitura, como os demais vereadores têm conhecimento disso, como que a prefeitura ela vai fazer um investimento num bem que não é dela? Então, em primeiro lugar, tem que ser vindo para cá, aquela lei que nós apresentamos na sessão passada aqui, que passa para a Sabesp, tomar conta do bairro Santana. Tem que ser passado para cá, o Poder Executivo, o prefeito, revoga essa lei e assume as instalações de água, todo esse problema que está lá. Conversa com o seu João Alves de Camargo, que ele está disposto a conversar, pega ali, desapropria onde está instalado o poço, não o terreno todo, né, onde está instalado os 2 poços, é da prefeitura. A prefeitura investe e resolve o problema. É o caminho. Só que aí cai no problema do contrato com a Sabesp. Revoga a lei que tem o contrato com a Sabesp. Mas veja bem, vai mandar para cá. É um problema difícil aí, né? Porque existe um contrato com prazo de 20 anos. Mas a gente não vai poder deixar o povo lá 20 anos sem água, vereador. 30 anos, Aí, 30 anos é o contrato com a Sabesp. Entendeu? Nós temos que tomar um peito, uma providência aqui. E exigir da Sabesp o cumprimento da lei. Em Conchas, nós estamos exigindo da Sabesp que faça a estação de tratamento. Quanto tempo aqui, vereadores? Há quanto tempo vocês vêm batalhando aqui para o tratamento de esgoto em Conchas? E a Sabesp não faz? E nós vamos ficar aqui cobrando da Sabesp água para o bairro Santana e nunca ela vai mandar água para o bairro Santana, porque ela já falou, demonstrou, já está tudo certo que não vai. Pode chorar, espernear, o que fazer o que quiser. Agora, vamos revogar a lei, revoga-se a lei, o prefeito conversa com o senhor João Alves de Camargo, faz tudo certinho, a lei legalizada, tudo certinho, pronto. Vamos usar lá por 10, por 15, por 20 anos como data, ou vamos fazer alguma coisa. E resolve-se o problema. É lógico, tem que fazer assim. Senhor presidente? Exatamente. Bom. Senhor presidente, seria isso. E se encontra esse pé. Está aí as declarações do proprietário, onde está instalado os poços. Ele está à disposição. Basta o senhor prefeito, o senhor Omar Miranda, ter uma coisa séria, uma conversa no pé do eito sério. Não ficar burocratizando, enrolando. Vamos ter objetivo, gente. Vamos resolver o problema. Esse poço que está pronto é o suficiente para Santana? Esse que você filmou não, lá? Esse que está abastecendo, que está funcionando, não está suficiente. O pessoal está passando aperto por causa de água. Esse de 70 metros que está funcionando. Tem que colocar ativo 130 metros. Então não que está não resolvido está. o problema da água. Não está. Então tem que fazer o poço de qualquer forma. Não, o poço está feito. Falta instalações que demanda R$18 mil aproximadamente para fazer o outro funcionar. Seria isso, presidente, senhores vereadores. Eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Uma questãozinha de ordem a respeito daquela dúvida da votação. O artigo 251 diz o seguinte: quando a matéria for submetida a 2 turnos de votação e discussão, ainda que rejeitado no primeiro, deverá passar obrigatoriamente pelo segundo turno. Aqui que resolve o problema, prevalecendo o resultado desse último. Então não tem problema quanto a... Perfeito, vereador. Bem, eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Então nós prosseguimos com a sessão. Antes de colocarmos em votação esses projetos,
que nós temos, eu apenas gostaria de consultar o autor do projeto, que diz respeito diretamente a isso que nós vamos votar. Nós vamos votar em segundo turno o projeto sobre alterações na lei orgânica municipal. E nós teríamos ligado a este projeto alterações, é um projeto de resolução do regimento interno. Eu entendo, vereador, que quase todo o projeto está prejudicado em função daquilo que nós estamos votando, é isso? Não, senhor presidente, é o seguinte, a respeito dessa emenda, houve agora, um pouco antes da sessão, um consenso, um acordo aqui entre os vereadores a respeito dessa votação. Sim. Então, como na sessão anterior foram rejeitados alguns dispositivos, especificamente sobre a eleição da mesa, a composição da mesa no primeiro biênio, que vai se manter do jeito que se está hoje, e houve um problema com respeito só a voto secreto para vereador, nós entramos no acordo que toda a votação da Câmara passa a ser aberta. Sim, mas eu não estou me referindo ao projeto da lei orgânica, estou me referindo ao projeto de resolução. Então, no caso, como o projeto ainda não foi colocado em pauta, assim que este projeto for sancionado, eu farei adaptação no outro projeto para ser colocado em votação. Não há necessário de ser agora, neste ano, pode ser ano que vem. É porque, como ele ficou basicamente alterado, porque ele vai simplificar o projeto de vocês. Na verdade, eu até proporia a retirada e a propositura imediata em seguida, porque, na verdade, nós vamos eliminar muita coisa. Artigo por artigo, mas a questão de voto secreto, é isso? Bem, pois não, vereador. A Comissão de Justiça e Redação, diante do resultado da votação, que a gente já sabe praticamente como que vai ser, ela vai ter que fazer a redação final. Então, na redação final, inclusive tem alguma coisa que nós observamos aí naquele parecer, que é um trabalho muito longo, então alterou-se alguma coisa e deixou-se de alterar alguma outra coisa que dizia respeito e tinha relação à primeira. Então a Comissão de Justiça e Redação vai dar a redação final. Dada a redação final, nós pegaremos o regimento interno e adaptaremos de acordo com a lei orgânica, com aquilo que foi alterado. Não tem problema nenhum. Perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos votar primeiro este projeto, que é o projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, é o projeto número 1/2003. Eu vou pedir ao vereador, autor da proposição, tendo em vista que esse aqui é segundo turno, e conforme nós já deliberamos anteriormente, que ele, de forma objetiva, coloca o que nós vamos votar e aquilo que nós não vamos votar. Por favor, vereador. Perfeitamente, senhor presidente. Eu vou falar sentado. Conforme já falei aqui, houve um consenso na casa para trazer essa alteração na nossa lei orgânica, modificando a forma de votação de todos os projetos, emendas, proposições, enfim, que passarem para essa casa. Então, com relação à forma de votação, vai ser suprido, não vai existir mais nenhum tipo de votação secreta nesta casa. Com referência às outras alterações que seriam mais substanciais, a respeito da composição da mesa, da diminuição do mandato da mesa de 2 para 1 ano, como foi rejeitada na sessão passada, nós vamos aceitar e vamos manter essa rejeição e continua como está. A votação da mesa, a eleição, continua da mesma forma, os 2 anos, tudo bem. E os outros artigos, como são artigos só de retificação, permanecerão da mesma forma, simplesmente se adaptando à vontade da casa, que é a votação secreta. Entendeu, senhor presidente? Então, poderia ser até uma votação de consenso. Posso dar uma sugestão? Sem dúvida. Posso dar uma sugestão? Pois não. São 3 itens só. O primeiro, supressão do voto secreto, transformando em aberto. Abrange toda a lei orgânica e todo o regimento interno. A segunda votação, alteração da sistemática de constituição da mesa para o primeiro mandato. E terceiro e última, alteração do tempo de mandato da mesa de 2 para 1 ano. Só esses 3 itens. Poderia ser votado dessa forma, maneira? Mantendo seus dispositivos que foram também aprovados na sessão anterior. Tá. Então nós vamos votar item por item. Eu peço a presença dos senhores vereadores no plenário. Nós vamos proceder à votação.
São três questões que eles, de uma certa maneira, resumem tudo o que nós vamos votar. Eu vou pedir, no caso, nós já estamos, eu quero saber se alguém mais quer discutir. Então eu vou colocar em votação, e nós vamos, aqueles que forem contrários, fiquem em pé, tá certo? Eu vou pedir, item por item, o vereador José Delbem que faça, para a gente votar item por item. Primeiro item, vereador. Supressão do voto secreto, transformando em aberto. Então, onde aparecer secreto, passa a ser aberto. Perfeito, está muito bem explicado, nós estamos votando isso. Suprime-se o voto secreto. Onde constar voto secreto, daqui para frente, tudo voto aberto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por 10 votos a 0 em segundo turno. O vereador José Delbem, por favor, o segundo item. O segundo é a alteração na sistemática de constituição da mesa diretora para o primeiro mandato. Senhor presidente, com relação a esses outros itens, eu quero deixar claro que nós não estamos votando contra um projeto da nossa autoria. Nós simplesmente estamos cumprindo um acordo, tendo vista que esses dispositivos foram rejeitados já. Então, não se trata de votação contra. Simplesmente nós estamos mantendo o acordo que foi Perfeitamente, está bem esclarecido. Então, nós estamos votando agora, nós já rejeitamos isto, por maioria. É a forma de eleição da mesa diretora. É para o primeiro mandato. Justamente, então nós estamos votando isso. Lembrando aos senhores que nós rejeitamos no primeiro turno, nós chegamos a um consenso agora, conforme bem explicado, para que ninguém também fale, o senhor votou diferente, está votando agora, não. Isso é consenso. Então eu estou colocando em votação, aqueles que forem favoráveis ao projeto, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, ou seja, pela manutenção da sistemática atual... Não, então... nós vai ficar bem claro. A proposta é para modificação na forma de eleição. Quem for favorável, vai ficar modificação. Nós estamos rejeitando, gente. Então, aqueles que rejeitem a proposta geral, que fiquem em pé. Nós estamos rejeitando. Pelo consenso. Eu vou esclarecer, por favor, para quem não parar de dúvida, é o seguinte, nós vamos manter a atual forma de votação. Ou seja, a Câmara elege os seus vereadores, o seu presidente por período de 2 anos, etc. Perfeito. Aprovado, rejeitado, então, isso aqui por 10 votos a 0. Eu peço ao vereador José Delbem que vá para o terceiro e último item a ser votado. Alteração do tempo de mandato da mesa diretora de 2 para 1 ano. Da mesma forma, essa questão foi rejeitada em primeiro turno. Então, aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários... rejeitado por 10 votos a 0. Então, pois não. Tem aqueles outros itens, extinção do auxílio especial, auxílio doença, mantém. Sim. Atualização da forma de remuneração dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, e reeleição. Sim. Favoráveis. Reeleição do prefeito e desincompatibilização dos membros da mesa. Então porém, aí, senhor... Pois não. Com relação ao artigo 72, ele fica prejudicado, porque, como nós já conversamos, o prefeito ele precisa se afastar para concorrer a outro cargo. Então, esse artigo ele fica rejeitado, esse artigo 72. Perfeito. Também, então, mantém-se a votação conforme no primeiro turno, exatamente. É isso? E com relação ao artigo 250 também, nós vamos manter o que foi decidido na última sessão, ele fica simplesmente suprimido, o artigo 250. Perfeito. Então, encerrada a votação, nós passamos, com relação ao projeto de resolução que diz respeito ao regimento interno, ou seja, a adaptação à nova realidade, posteriormente será feita. Consequência. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei referente ao orçamento e programa de exercício de 2004. Eu peço ao senhor secretário que proceda à leitura
dos pareceres das comissões de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei do Poder Executivo número 18/2003. Parecer. O presente projeto de lei, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2004, pretende autorização legislativa para a sua aprovação. Sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 3 de dezembro de 2003. Vereadora Adriana Diário Delbem, presidente. Vereador Benedito Merlim, vice-presidente. E vereador José Delbem, secretário. Olha as assinaturas, por favor. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual contém emendas. Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade. Projeto de Lei do Poder Executivo número 18/2003. Parecer. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em epígrafe, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2004, visto que o mesmo encontra previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis, com os seguintes emenda modificada. O artigo 6 do referido projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 6. O Poder Executivo não poderá, sem prévia autorização legislativa, primeiro, realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, conforme o artigo 167, inciso 6º, inciso 6º da Constituição Federal. 2. Abrir no curso da execução orçamentária de 2004 créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2003. Presidente, vereador Agenor Luiz de Souza. Vice-presidente, vereador doutor Anselmo Eduardo Martellini. Secretário, vereador Antônio José Serafim. Pois bem, senhores, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades propõe duas emendas. O projeto do chefe do Executivo autorizava, por si só, a transposição de valores aqui. A emenda propõe a autorização legislativa para isso, ou seja, qualquer transposição, remanejamento ou transferência de recursos, independentemente de quais sejam elas, deverá ter a prévia autorização legislativa. Isso, teria que os vereadores aprovar quaisquer remanejamentos, transposições ou transferência de recursos. E também faz o projeto originário fala abrir no curso da execução orçamentária de 2004 créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixado por essa lei. Isso aqui foi mantido, né, vereador? O item 2. Não, senhor, também depende da autorização legislativa. Ah, sim, é porque vai no capítulo do coisa. Antes ele remanejava por si e agora também tudo depende mantém-se o percentual de 10%, porém, mediante autorização legislativa. Na verdade, na realidade, ele pode, até atingindo esse 10%, que isso aí é o limite constitucional. Sim. Mas, na realidade, para ele poder usar desse dispositivo, ele tem que pedir uma autorização aqui na casa. Ou seja, a autorização dos 10% é sem aprovação da Câmara, sem a Câmara se manifestar. Isso não quer dizer que ele não possa suplementar mais de 10%, lógico. Ele pedia 10% sem autorização. Agora nós estamos deixando 0%.
todas as remanejamentos de verba tem que ter autorização legislativa. Não, exatamente, eu só me confundi no seguinte, ele não pode pedir nenhum por cento sem autorização da Câmara, e ele está querendo 10, ele pode atingir os 10 com autorização da Câmara. Nós fizemos só essa modificação. Mas ele pode ser mais de 10. Pode, desde que tenha autorização da Câmara. Entendeu? Muito bem. Esclarecidas as questões, ainda em discussão. Só nós havíamos conversado aqui, senhor presidente, e não fizemos através de emenda, porque inclusive ficou a cargo do nosso contador, de seu Ciro, de melhorar um pouquinho o repasse das subvenções para a PAI e para o asilo, de 7 mil para 10 mil. Mas eu não consegui falar com o contador esses dias. A última vez que eu conversei com ele, ele disse que estava providenciando o acerto no orçamento, mas hoje a gente obteve a resposta que ele não fez esse acerto. Então, só fica aí colocado que nós apresentamos uma sugestão nossa de aumentar para 10 mil a subvenção, tanto da PAI quanto do asilo. Entendeu? Então, agora fica esse impasse. Me parece que o senhor contador disse que não conseguiu, mas não se explicou direito o porquê. Então, fica até uma sugestão nossa que essa emenda também seja colocada em votação, de aumentar para 10 mil, ficando posteriormente o contador, antes da segunda votação, que ele faça o remanejamento para poder passar 10 mil para a PAI e 10 mil para o asilo. Com a palavra, vereador doutor Adriano. Além disso já colocado pelo vereador Anselmo, também ficou constando que seria repassado, no caso, entendemos nós vereadores, que o repasse de subvenções para os universitários também seria na importância de 30 mil reais. E no orçamento consta 22 mil. Então, peço nesse momento que essa emenda também seja incluída. Embora com a ressalva já feita de que o contador da casa, o senhor Ciro, não tenha feito nenhum parecer técnico nesse sentido. Eu esclareço o seguinte, eu estou vendo uma certa dificuldade, talvez eu esteja interpretando errado. Na verdade, para a gente fazer essa elevação de valores, nós vamos tirar de algum lugar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nós estamos votando em primeiro turno, gente. Nós estamos votando em primeiro turno. Essa emenda pode, no meu entender, ser colocada em votação em segundo turno. Então, o que nós vamos fazer? O que o contador explicou foi que a dificuldade em fazer esse remanejamento. Da onde tirar, de que forma tirar, para se acrescentar esses valores. Mas isso não impede o novo estudo. Infelizmente, eu não estou com a cópia do projeto agora, mas do que estamos nos lembrando, seria, e aí que está a interrogação, do valor que vem constando como relativo à urbanização. Urbanismo. Até... onde consta para urbanismo destinado R$ 1.693.195. A intenção dessa casa seria que esse aumento, tanto para o asilo, da subvenção, do repasse de subvenções para o asilo, a PAI e universitário, se desse da retirada de valores do que está aqui constando como urbanismo. Muito bem. Só uma colocaçãozinha. Na unidade orçamentária, sairia no 2.7, logradouros públicos e obras, 2.202.195. Quer dizer, de uma forma generalizada, né? Então, nós fazemos o seguinte, nós vamos votar com a emenda proposta pela Comissão de Orçamento, e peço aos senhores que, na sexta-feira, expediente normal, por certo, a gente já entra em contato com o técnico para ele
refazer e ver se efetivamente é impossível ou tem possibilidade de ser feito, tá certo? E daí, quando deu o segundo turno, a gente faz com essas emendas já colocadas. Ainda em discussão. O da banda, não foi alterado, não foi solicitada alteração alguma? Da banda, não? Nós pedimos, vereador, de uma forma geral, porque o senhor prefeito, o que ele fez? Ele manteve os mesmos valores de 2003. E nós pedimos que todas as entidades fossem beneficiadas com uma correção desse valor. Na verdade, quanto à banda, eu não me lembro as outras entidades envolvidas, além dessas citadas, mas que houvesse uma melhoria. A PAI, o asilo, a questão do auxílio para os universitários, que não é uma entidade, mas é um auxílio. Mas nós vamos tentar proceder de uma maneira abrangendo todas as entidades. Ainda em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação em primeiro turno com as emendas propostas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Inclusive as verbais? As verbais, veja bem, doutora, eu entendo que elas não podem ser feitas verbais. Por quê? Porque nós temos que colocar... de forma técnica. Eu tiro de algum lugar e coloco. Estava havendo um equívoco aqui, assim. inclusive. Se possível for fazer emenda, nós fazemos através do técnico de contabilidade, indicando de onde retira e para onde passa. Daí fica para o segundo turno. Para o segundo turno de votação. Tudo bem. As emendas? São as emendas que são as emendas no qual o Poder Executivo somente com prévia autorização legislativa. A questão, veja bem, é consensual. O requerimento, ou melhor, a emenda que foi formulada verbalmente, qual é? É de melhorar a subvenção para as entidades e proporcionar um valor maior para o auxílio do transporte dos universitários. Apenas a emenda é essa. Eu apenas, para concretizá-la ela de forma técnica, nós teríamos necessidade de indicar da onde sai e para onde vai. Razão pela qual que a emenda está proposta, mas não de forma oficial. E colocada de maneira técnica em segundo turno, nada impede que ela seja votada. Perfeito? É consensual isso? Então eu coloco em votação da forma proposta. Em primeiro turno, com as emendas apresentadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e com o estudo técnico a ser realizado. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por 10 votos a 0. Antes de passar a explicação pessoal dos senhores vereadores, eu gostaria de lembrá-los até uma moção do vereador Cid Vieira de Miranda, que é a 17, o qual parabeniza ao senhor João Alves de Camargo. É aquela questão do poço artesiano. Aqueles que eu coloco em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovada a moção 17 de autoria do vereador Cid Vieira de Miranda, por 10 votos a 0. Antes de passar a explicação pessoal dos senhores vereadores, eu gostaria de lembrá-los da sessão solene de amanhã, às 20 horas. Eu até peço aos senhores vereadores que estejam um pouco antes para poder... Pois não, vereador? Sim. Justamente para a gente poder recepcionar as autoridades das cidades vizinhas. Então, se todos puderem estar às 19h30, seria a forma da gente bem receber os nossos convidados. Por outro lado, eu ainda... em termos de convocação, estamos aqui convocando uma reunião da mesa diretora para o próximo dia 10, às 18h30. São 2 membros da mesa diretora que estão ausentes, serão convocados por escrito, mas a reunião da mesa diretora, existe essa sugestão aí
do vereador Antônio José Serafim quanto a um abono aos funcionários do Legislativo, o qual depende de um estudo técnico para ver se existe possibilidade. É um assunto que nós vamos abordar na próxima reunião. Existe também, eu vejo como necessário uma certa explicação daquilo que nós fizemos, a mesa diretora fez esse ano, aqui no transcurso do ano, e tratado um assunto também que é justamente a construção da sede do nosso Poder Legislativo. Nós estamos recebendo aqui o convite da inauguração do Poder Legislativo da cidade de Laranjal Paulista. Estamos recebendo o convite de bofete. Eu esclareço apenas que todos os procedimentos quanto a objetivando a construção da sede da Câmara Municipal de Conchas, elas somente estão podendo ser feitas assim de última hora, não que é um desejo de deixar as coisas, apenas e tão somente que para tudo a gente depende dos atos se revestirem de legalidade. Por exemplo, até ontem, ou antes de ontem, nós não tínhamos o dinheiro necessário. Nós tivemos que aguardar um mês para termos o dinheiro. Os procedimentos do certame licitatório, eles estão com as cartas convite sendo expedidas. Já existe todo o processo pronto. É razão pela qual eu não está finalizando o processo administrativo, mas o certame licitatório praticamente já teve início. Então, nesta reunião, eu dou todas as explicações para os senhores vereadores, coloco tudo o que está ocorrendo, a planta, o projeto básico se encontra fixado aqui já há algum tempo. Enfim, a mesa diretora tem trabalhado nesse sentido e acredito que nós vamos ter sucesso nessa empreitada. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu gostaria de saber qual a previsão da devolução que será efetuada ao Executivo. Dentro dos planos da mesa diretora, senhor vereador, e dentro de tudo aquilo que nós conversamos, porque, na verdade, a mesa diretora tem tomado decisões embasadas justamente na disposição dos senhores vereadores. Com relação a... Eu já respondo mais objetivamente sua pergunta, apenas uma explicação anterior. Quando nós discutíamos no início do ano a questão da construção da sede, todos nós fomos favoráveis à construção da sede. Apenas, depois a gente, na reunião administrativa, mas apenas houve uma divergência quanto ao local. Então, quanto à construção, sim, quanto ao local que existiram divergências. Nós não vamos nos alongar muito nesse assunto, mas esses são os fatos. Então, quanto à devolução de numerário do Poder Legislativo para o Poder Executivo, dentro da nossa previsão, será muito pouco. Até porque a maior parte dos recursos que nós, mais uma vez, economizamos, mais uma vez, durante o ano, a exemplo de gestões anteriores, e nós economizamos. E dessa vez eu acredito que nós vamos dar o pontapé inicial na construção da sede. Vale lembrar o seguinte, que quando de uma administração do vereador José Oscar Pavan, houve uma devolução que foi destinada do vereador. Da época que eu fui presidente, sim, era repassado só a parte da finança usada no mês. A primeira devolução que foi feita foi o ex-presidente, que é o Agenor Luiz de Souza. Justamente, foi na gestão do vereador Agenor Luiz de Souza que houve uma devolução cuja destinação, num dos anos se comprou agora bem lembrado, num dos anos se comprou um terreno para loteamento. E no segundo ano, também com a economia da Câmara, foi comprado um terreno que hoje está reservado para a Câmara, para o Paço Municipal e para o Fórum. É isso que ocorreu. Esses 2 anos não foi possível a tentativa e a concretização de começar a construção dessa sede. No caso, esse ano está tudo encaminhado. Então, vereador, quanto à sua colocação, praticamente não vai ser devolvido dinheiro para o Executivo, dentro da nossa programação. Não, havendo sobra, sim, sem dúvida. Mas esse...
Não, nós vamos ultimativamente. Eu quero lembrar também que depois a gente vai estar à disposição, inclusive, de todos. Quando nós falamos em construção de um prédio da Câmara Municipal, ele não significa que esse prédio terá serventia mera e simplesmente para uso da Câmara Municipal. O projeto que está à disposição de todos é um projeto que permite a utilização de toda a sociedade. Servirá para palestras, conferências, atividades artísticas e culturais, formaturas, enfim. É um prédio que qualquer um que veja o projeto, e está à nossa disposição aqui, vai ver que, na verdade, a Câmara Municipal vai utilizar uma pequena parte. O resto vai ser dedicado à população. Mas lógico, nessa reunião, no qual eu estou convocando a mesa diretora para essa reunião, é lógico que eu estou convidando os demais vereadores a dela participarem, até porque é um pouco da nossa prestação de contas, né, vereador Elias? É prestar um pouco de contas daquilo que nós fizemos durante o ano. Então, eu faria teria imensa satisfação, e faço questão da presença de todos os vereadores nessa reunião aí da mesa diretora, no dia 10, às 18h30. Passando a explicação pessoal, e com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria falar a respeito do lixão, onde foi comprado o terreno aqui no bairro Tomazella. Não sei se é de conhecimento de vocês que o executivo já está colocando lixo naquele terreno. E logo que colocou o lixo lá, eu já fui procurado por moradores de lá para fazer reclamação. Quando foi na segunda-feira, eu fui até o local para ver a situação qual era. Encontrei lá lixo não soterrado, e tinha corvo já lá no lixão, e uma vala até bastante funda, mas cheia de água. E eu sinceramente, não tenho assim, conhecimento do projeto total. Mas aqui foi feita uma comissão, na época, montada uma comissão, acho que o Dr. Anselmo participava dela, que tem conhecimento desse projeto. Eu gostaria que o senhor presidente, se fosse possível, até que reativasse essa comissão aí para fiscalizar, para ver se está sendo cumprido o projeto da forma que está. Se me permite, vereador, eu tenho boa lembrança dessa comissão, até pela importância dela. A comissão, na verdade, ela não encerrou definitivamente os trabalhos. Essa comissão, que foi criada à época, que procedeu aos estudos, ela ainda ela pode ser reativada a qualquer momento, e acredito que com a manifestação de Vossa Excelência, ela está reativada, até porque nós estamos sabendo que o projeto, da forma que foi aprovado pela CETESB, pelos órgãos, não está sendo cumprido, causando esses problemas levantados por Vossa Excelência. Na época dizia que ficava caro, que tinha que pôr uma lona para depois colocar o lixo em cima, e isso não está ocorrendo lá, não está mesmo, está simplesmente em cima da água lá, entendeu? Dr. Anselmo, queria falar alguma coisa a respeito disso, Dr. Anselmo? Só, se me permitir, é o seguinte, pelo projeto aprovado pela CETESB, pelos órgãos sanitários, o lixão tem que funcionar da seguinte forma: é feita a vala, chega o lixo, o caminhão de lixo despeja o lixo na vala, imediatamente tem que ter lá uma máquina para jogar terra e cobrir esse lixo. Isso é feito até um determinado nível. Depois passa-se para outra vala. A hora que tiver tudo saturado, tem que sair do lixão. Então o lixão ele tem uma duração. Ele vai servir durante um certo tempo. Assim que vão ser feitas as valas e vão acomodando o lixo, até saturar todas as valas. Entendeu? Então é obrigatório, até se for o caso, manter uma máquina, ou a máquina acompanhar o caminhão de lixo, para assim que despejar o lixo, imediatamente fazer a cobertura com a terra. Então, a máquina não existia lá, até eu pensei que eu ia encontrar uma máquina mesmo lá, mas não tinha. O que tinha lá é um pouco de terra que eles tinham levado de outro lugar lá, com certeza eles iam tentar cobrir aquilo com a pá. Mas é dessa forma que está sendo feito, os funcionários estão cobrindo manualmente. É isso, então, os moradores lá falaram assim que eles estão, em vez de ter uma máquina, né, estão trabalhando com a pá lá para fazer. Então, eu acho que a situação lá é grave e já levou transtorno para os moradores do bairro, estão descontentes, com razão.
além de levar o lixão no bairro deles, ainda levar de forma errada daquilo que foi aprovado. Então, eu tenho certeza que o senhor presidente vai falar com essa comissão e ela vai fiscalizar isso. Por não, Zé do Bem, pode falar, é bom. Falando em máquina, parece-me que houve do vereador Benito Merim uma solicitação a respeito da localização das duas máquinas. Gostaria de saber se não houve resposta nenhuma. Estou aguardando a resposta do senhor prefeito até agora. Eu olhei aqui na minha mesa que você encontrava alguma coisa, mas não encontrei nada ainda de resposta do senhor prefeito. Do lixão, certo. Do lixão, na máquina não tem nenhuma máquina no lixão. Aliás, não foi soterrado o lixo. O lixo não foi, tinha curvo lá. Viu, senhor vereador? Só para lembrar, senhor vereador. Pois não. Nós aprovamos aqui uma taxa que se chama taxa de lixo, e para se chegar ao valor dessa taxa são englobados vários gastos. E dentre esses gastos são os gastos com o caminhão de lixo, com a máquina, com o aterro. Tudo isso foi embutido na despesa para se chegar ao valor que hoje se paga aqui em Conchas do lixo. Então, a administração ela não pode alegar que ela não tem dinheiro, que não tem verba, porque o dinheiro que foi previsto, foi feito um orçamento e estava previsto o uso desse lixão da forma adequada. E mediante esse valor foi dividido para que os munícipes pagassem. Então, a verba está sendo destinada para esse fim. O senhor prefeito precisa verificar o que está ocorrendo lá, por que não está se cumprindo adequadamente a legislação ambiental, porque se persistir, não é só a comissão, isso aí é um caso de meio ambiente que vai envolver inclusive problemas no judiciário. Certo, vereador, quando eu falo em comissão é para dar início mais um minuto só, para dar início assim ao trabalho de uma coisa que está acontecendo, que não deveria estar acontecendo, né? Já que foi contrariado o pessoal daquele bairro, então vamos respeitá-lo eles e vamos cumprir a meta certa lá. É isso. Eu gostaria de falar mais um minuto, senhor presidente. Está concedido, senhor vereador. A respeito da Avenida Gregório Marcos Garcia, vocês têm passado lá e observado que a obra está parada. Isso na outra sessão eu já comentei a respeito disso. Mas o que deixa a gente assim, mais preocupado e pensando, por que não abrir a avenida onde já está pronta, por exemplo, do Tietê Mix para lá, no Porto Bloco, antigo Porto Bloco, já está pronta, certo? Dá a impressão, e tem pessoas lá que até comentou isso comigo, dá a impressão que ele está com medo do serviço que foi feito lá e que não vai aguentar, certo? Porque a gente vê nas estradas aí, estão trabalhando num lado da pista, está aberto, outro lado para o trânsito já, certo? E aqui está pronto. O que poderia ser feito lá? Qualquer um pode ver, vocês passam lá, vocês observam. Poderia até fazer o seguinte, quem sai de Conchas, ir até o Porto Bloco, o Tietê Mix ali, entrar à direita, pegar a avenida e ir para Laranjal, destino Laranjal. Quem vinha para Conchas, vinha até o Tietê Mix e entrava para a Facica Serrana aí. E vinha aqui para a cidade. Não dava cruzamento de carro, onde está correndo um risco de acontecer um acidente com famílias de Conchas ou de fora. Porque você veja ali, ficou perigoso. Ninguém, às vezes a pessoa está vindo e nem está esperando que vai cruzar um carro numa avenida e sem necessidade nenhuma. Então fica aqui um alerta ao senhor prefeito aí, para que tome as providências, já que a obra está parada, e pelo jeito eu acredito que esse ano essa obra acho que não vai continuar, porque está parada de vez mesmo. Além de outras obras, como já comentei, a respeito de cozinha piloto, né, e mais algumas aí que está parado também. E lembrar também ao senhor prefeito aí, a respeito da estrada Conchas-Porangaba, o qual está em péssimas condições. Aquela estrada costumava ficar difícil de passar em janeiro, fevereiro, certo? Esse nós já começamos em novembro. Você imagina quando chegar fevereiro, como é que está aquela estrada lá? Ela vai ficar intransitável. Então, que socorro aqui lá urgente, antes que a situação fique pior lá. E, além disso, da estrada de Porangaba, as ruas da cidade. Ou seja, vários vereadores estão cansados de falar e mostrar lugares. Você veja bem perto da delegacia a situação daquilo lá. Aquilo é um ponto crítico, já, né? Antigamente, aqui, nem sei qual os prefeitos, essa rua Nossa Bahia, mais ruas, aí era cheio de buraco. Os carros de fora não tinham desvio na cidade, passavam por dentro da cidade, eles passavam perto da gente e gritavam, pelos buracos eu conheço o prefeito. Vai voltar esse ditado aqui em Conchas de novo, do jeito que vai indo. Porque lá na delegacia não dá nem para passar mais. Quando você entra num carro lá, você já vai procurar, não tem um lugar que se dê para passar. É isso, senhor presidente, senhor vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, pegando um bonde até no pronunciamento do vereador Benito Merim,
Eu já, em sessões passadas, eu mencionei aqui que o senhor prefeito precisaria fazer uma verificação no tipo de asfalto que estão usando, porque não é possível tapar-se um buraco e depois de uma semana ou na primeira chuva o asfalto foi embora com a chuva. Então, o que tem acontecido é isso. Em vários locais houve uma operação tapa-buraco, mas depois desta chuva, se vocês transitarem para a cidade, vocês verão que os buracos estão abertos de novo. Isso já ocorreu várias vezes. Eu acho que o material que está sendo usado é de péssima qualidade, porque não está tendo liga, não está sendo feito o serviço adequado. O senhor prefeito precisaria verificar com o encarregado para ver o que está acontecendo realmente. Com relação à Avenida Gregório Marcos Garcia, eu manifestei já minha preocupação com o terreno daquele lugar. É um terreno muito difícil de trabalhar, e se não fizer um serviço decente, um serviço por técnicos, vai fazer o que está fazendo, daqui 3, 4 meses vai estar tudo arrebentado de novo. Então precisa tomar muito cuidado, não adianta, é preferível contratar uma equipe especializada, faça uma base melhor no solo, para poder, e com escoamento, inclusive das águas que descem lá, que são muita água que desce lá, senão não vai adiantar nada, vai fazer um servicinho, daqui a pouco é dinheiro que vai ser jogado fora. Eu também gostaria de aproveitar na sessão de hoje para mim parabenizar os vereadores desta casa pela decisão bastante importante que foi tomada nessa noite, com a participação dos vereadores mais antigos, inclusive com o nosso decano da vereança, o vereador Zé Adelben, que sempre tem muito a nos ensinar e que hoje demonstrou mais uma vez a sua experiência, o seu bom senso e sua capacidade de rever e votar de acordo com a casa, procurando sempre o que for de melhor para o nosso município. Hoje nós acabamos com a votação secreta na nossa legislação e a partir de agora, com certeza, isso aí vai significar muito. Parece que não é nada, que vai causar problema, mas nós vamos ter um resultado muito positivo disso daqui para frente, porque vai mostrar, inclusive, não só para a população, mas para os ocupantes do cargo do prefeito, que eles vão ter que fazer a coisa transparente, porque nós somos transparentes. A partir de agora, nós tornamos mais transparentes do que nós sempre fomos. Ao contrário do que saiu publicado num jornal, no informativo, de que a Câmara quer transparência do Executivo, mas prefere o voto secreto, nós mostramos hoje que nós não queremos, não. O voto secreto estava aí, porque é uma coisa que vem na legislação há muitos anos e nunca tentou se mudar. Mas mesmo através da votação secreta que ocorreram, muitos vereadores manifestavam, se expressavam abertamente e mostravam o seu voto para a população, para todo mundo. Então, a partir de agora, nossa casa vai começar uma nova fase, uma fase muito importante, que é a fase da total transparência nas votações. Isso eu acho que é de uma importância vital para Conjas, que vai seguir os passos das câmaras de outros municípios que também já adotaram esse tipo de votação e que é uma tendência nacional e até mundial, que todos os ocupantes de cargos públicos demonstrem a transparência, seja através do voto, seja através dos atos administrativos, das obras, dos certames, tudo tem que ser bem transparente para a população, que é a única maneira da população exercer o seu direito de cidadania e de saber realmente aonde está sendo empregado o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto, que a cada dia é mais exigido. Só para a gente citar, foi aprovado ontem na Câmara, mantendo-se a alíquota de 27,5% para o imposto de renda de todos nós. Então, em que pese o nosso governo petista sempre ter falado e se esbaldado e dizer que queria redução de imposto, que era um absurdo, eles foram os que mais lutaram ontem para manter essa alíquota, majorando de 25% para 27,5% por mais 2 anos, sacrificando a classe média baixa, que é a grande sacrificada sempre pelos governantes. Não se fala em taxar serviços de banco, não se fala em taxar grandes fortunas, mas fala-se em taxar sempre o assalariado, porque não tem como escapar. É descontado na fonte, o funcionário público é descontado na fonte, e o dinheiro vai para o governo,
E nem sempre, só um pouquinho para concluir, Silvio, e nem sempre esses impostos, nem no âmbito federal, nem no estadual e nem no municipal, revertem em melhorias ou em conservação das obras públicas. Em explicação pessoal, com a palavra o vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente faço das palavras do vereador doutor Anselmo as minhas referente ao projeto que hoje foi aprovado aqui nessa casa, e com certeza é o que nós sempre estamos lutando, nós vereadores eleitos, representantes de uma comunidade, pela transparência. Isso com certeza é o que nós sempre estamos aqui lutando em prol. E com certeza nós estamos ainda atrás da transparência, no sentido de deixar a comunidade do bairro Santana certa desse problema da água. Porque com certeza eu irei consultar aqui a parte jurídica da Câmara, senhor presidente, para um apoio jurídico, para esclarecer o caminho que se deve tomar, a parte jurídica através do advogado da Câmara. Porque infelizmente eu tive a informação de que a comunidade de Santana procurou primeiramente o senhor prefeito para resolver o problema da água. E o senhor prefeito, não sei por que motivo, ele indicou o senhor Omar Miranda para resolver esse problema. Que, até que eu tenha conhecimento, o Omar ele é diretor da assistência social, a não ser que ele faça uma outra função de saneamento básico na cidade, que é a parte da água, a parte de esgoto, mas que eu, até então eu sei que ela é da assistência social. Então, nós estamos realmente atrás da transparência e do caminho certo e do caminho mais correto e muito mais rápido. Ou seja, o senhor prefeito já foi procurado pela primeira vez, mas nós iremos entrar em contato com a parte jurídica da Câmara, advogado da Câmara, para ver realmente o caminho mais rápido, que é esse que nós já debatemos aqui nessa casa, para que realmente seja dado o caminho correto para essa solução desse assunto lá no bairro Santana. E nós iremos averiguar também lá em Juquiratiba, viu? Em Juquiratiba, o Omar fez o mesmo que está fazendo no bairro Santana. O mesmo. E até agora, Juquiratiba não foi resolvido o problema da água. O jornal Alerta, saiam as matérias de Juquiratiba. Pode ver nessa matéria de agora. Juquiratiba continua com o problema da água. E não foi resolvido. O seu Omar, ele deve sair, pedir afastamento da assistência e trabalhar na Sabesp. Porque é enrolão igual a Sabesp. E nós não vamos permitir que a Sabesp continue enrolando o bairro de Santana. E eu irei verificar agora Juquiratiba, para ver se for um problema semelhante, com a parte jurídica da Câmara, nós vamos chegar ao denominador comum e ao caminho que tem que ser. O caminho correto da transparência, o caminho objetivo. Não tornar burocrático o trabalho. No Brasil, no país, já tem muita burocracia. Vamos acabar com isso. Vamos tornar mais rápido e sem politicagem. Eu não preciso, não menosprezando o Santana e nem Juquiratiba, mas eu não preciso chegar lá e mostrar, eu sou pai da criança. Não é isso. Mas aonde eu souber que esteja pessoas que é de uma assistência social, que deveria estar fazendo projetos assistenciais, que nós estamos cobrando aqui nessa casa e não está fazendo, e tentar fazer outra função para fazer politicagem, eu vou entrar no meio. Mas vamos resolver o problema. Se é problema da água, nós vamos resolver, mas resolver o problema certo, sem ficar fazendo novela. Então, vamos averiguar, senhor presidente, e eu conto com a parte jurídica dessa casa para resolver esse problema. Sem dúvida. Em explicação pessoal, com a palavra o vereador Wilson Desiderio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar novamente a respeito dos buracos da rodovia Marechal Rondon. A gente fica bastante preocupado e até irritado com a DR, porque até agora nenhuma providência foi tomada. E está aí com essa chuva mais forte dos últimos dias, os buracos aumentaram, estão maiores. E eu penso que o DR está esperando acontecer alguns acidentes graves para poder tomar alguma providência. Então eu acho que, poxa, o DR que vem ali e tapa esses buracos.
Por outro lado, também gostaria de falar que as estradas rurais, com essas fortes chuvas que deram nos últimos dias, também já está começando a ter problema. Então o prefeito também já tem que mandar o secretário de obras dar uma olhadinha nas estradas por aí e tentar consertar. Por outro lado, também estou bastante feliz porque amanhã é aniversário de Conchas e a gente, como conchense, fica bastante contente, né? Bastante feliz com esta data. Então a gente aproveita para parabenizar as autoridades, o povo todo em geral. É uma pena que a gente não vai ter grandes comemorações, né? Grandes festas, shows, enfim. Mas a gente fica bastante feliz com a data e parabeniza todo o povo de Conchas e a nossa querida Conchas. Com a ressalva que a Câmara está fazendo uma sessão solene, nós estamos fazendo uma sessão solene comemorativa a essa data também. Bem lembrado, senhor presidente. É a Câmara que vai dar uma demonstração aí, fazendo uma sessão solene, e até a gente aproveita para convidar todo o povo para comparecer amanhã no Lions Club, né? Os vereadores tomando providência e mostrando alguma coisa aqui em Conchas, porque do Executivo a gente não vai ter nenhuma comemoração, infelizmente. Obrigado. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Zelão Pavan. Não, você? Senhor presidente, senhores vereadores, tem um convite que o nosso presidente fez aos nossos vereadores para amanhã às 9h30 na Prefeitura Municipal. Eu acho que isso é muito importante, porque essa casa aqui, senhor presidente, eu se lembro que já vários mandatos que nós estamos aqui, nós sempre cobramos de um abatedor de frango no nosso município, devido às estradas que os abatedores usavam e nós não tínhamos um abatedor de frango no nosso município. Com todo custo, chegou aí o Top Frango, o empresário Dr. Romualdo Humberto Pavan, se instalou no nosso município e amanhã essa reunião é com o Ministério da Agricultura, o diretor, que vem para fazer uma análise no abatedor dele, futuramente para o próximo ano, para que ele possa fazer a exportação. Então eu gostaria, senhor presidente, que essa reunião conversasse com o secretário, ela fosse filmada e na próxima sessão deixasse registrada em ata aqui, senhor presidente. Porque isso é uma coisa muito importante para o nosso município. Parece que nós já temos a YD que faz exportação. E agora temos aí mais um frigorífico de frango, que é a exportação da carne do frango, que é a coisa que mais atinge no nosso município aqui, que é o frango, granja, o leite. Então, se esse abatedor conseguir essa exportação sobre essa reunião de amanhã e a avaliação do frigorífico, inclusive o asfalto na rua em frente, a maior parte está sendo bancada por ele. Conversando com o prefeito, o próprio prefeito falou, Zelão, a prefeitura não teria condições de fazer. Então, para que ele possa entrar nessa exportação, o próprio asfalto em frente ao seu abatedor e ligando da rua Minas Gerais até a vicinal Anivaldo Lopes, a maior parte das despesas são tudo bancada por o proprietário Dr. Romualdo Humberto Pavan. Então, senhor presidente, eu gostaria que nessa reunião amanhã lá, todos os vereadores estivessem presentes. Eu vou estar presente junto, porque esta casa sempre cobrou. Nós precisamos trazer um abatedor, e quem conseguiu esse abatedor na época da administração foi o nosso prefeito Miguel José Caran. Então eu acho que isso é muito importante para nós, que será a segunda empresa no nosso município fazendo a exportação. É só isso, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo as palavras do vereador Zelão Pavan, eu espero que realmente aquele trecho denominado o vereador Orlando Toque seja asfaltado. E não só asfaltado, mas antes de asfaltar, procurar melhorar o ponto de acesso da Avenida Orlando Tóquio à Rua Minas Gerais. Dá para ser alargado ali naquele terreno dos herdeiros do seu Orlando Tóquio, facilitando mais ainda o trânsito naquele local, que às vezes você vê muito apertado ali, as carretas para saírem da Minas Gerais para entrarem na Vereador Orlando Tóquio. Mas o que eu gostaria de comentar aqui é a respeito dos loteamentos. Nós temos uma próxima propositura que fala a respeito do loteamento das oliveiras. E eu tenho sido procurado por diversas pessoas daqueles que foram agraciados através de um sorteio com um lote no loteamento de São Benedito e esses 30 últimos, se não me engano, também no mesmo loteamento, substituindo alguns que saíram fora da lista. Mas o que a gente tem observado é o seguinte: o que tem se feito em Conchas
É sorteio. Só sorteio. Agora, o que o pessoal que foi agraciado pelo sorteio quer é que abram-se as ruas desses terrenos que foram requisitados para esse fim, que abram-se as ruas, que faça as guias e sarjetas, que puxe, vamos dizer, a água, a iluminação pública, e não fique só em sorteio. Vai chegar ano que vem, nós temos novamente um ano político, o que vai acontecer? Vai se abrir novas inscrições para novos loteamentos. Agora, o loteamento que eu entendo é a urbanização, é a abertura das ruas, é a infraestrutura para depois você entregar o lote àquele que foi agraciado através de um sorteio. Mas acontece que parece-me, a mim, e eu creio que aos demais também, que você fazer inscrições de 1.500 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas, proporciona uma perspectiva de aumento de votos quando de uma disputa eleitoral. Porque fica a esperança. Os 1.200, 1.300 que fazem inscrições ficam todos esperançosos mediante aquela simples inscrição. Quando, na realidade, dos 1.500, nós vamos ter aí 150, 200 no máximo, sorteados. Mas só no sorteio também não adianta. Tem gente que já foi sorteado faz 3, 4 anos e até hoje não sabe onde é o seu lote. Não tem possibilidade. Então eu acho que essa Câmara tem que tomar o cuidado suficiente para quando entrar aqui um projeto de loteamento feito pelo Executivo Municipal, através de sorteio para distribuição gratuita desses lotes, que se coloque observações e emendas no sentido de que não se proceda sorteio algum e nem inscrição antes de você deixar o terreno em condições de ser urbanizado. Nós temos condições disso. Nós temos um projeto aí, loteamento das Oliveiras. Quer dizer, vamos aprovar o projeto, daqui a pouco, não esse, qualquer outro executivo anteriores já fizeram, o atual fez, os posteriores talvez farão também. Vamos deixar de lado essa mania de inscrição e sorteio sem existir o local próprio em condições para se fazer uma residência, uma construção. Ou quais seriam essas condições? Aquela infraestrutura exigida pela legislação federal, estadual e municipal. Está em nossas mãos e vamos nos preocupar com isso. A respeito daquilo que foi comentado pela ocupante da tribuna, a respeito das escolas, realmente ela tem razão. As escolas municipais, antes estaduais e agora municipais rurais, sempre foram assim deixadas um pouco de lado no atendimento. Eram aquelas escolas que nós chamávamos de multisseriadas, quer dizer, em uma sala você colocava aluno da primeira, segunda, terceira, quarta série. Agora, para você ter condições de colocar uma sala para cada série, você precisa também ter um número de aluno mínimo, suficiente. Então, o que seria aconselhável, segundo, inclusive, ela teve a oportunidade de comentar ali à parte, que escolhesse um ponto central entre 3, 4 ou 5 bairros, e ali se colocasse uma escola, onde os alunos seriam transportados até a mesma, ali sim teria condições de ter alunos suficientes para a primeira, segunda, terceira e quarta série, ou até para a quinta, sexta, sétima e oitava. Mas desde que você ache um ponto central entre 4 ou 5 bairros. Para você fazer em um bairro só, é antieconômico e não existem condições. Agora, vamos dizer no caso, por exemplo, Santana, Binos, Santa Terezinha, São João, são bairros próximos uns aos outros, e ao invés de você trazê-los até a cidade, então você os traria até aquele local central, onde todos teriam, cada um, dentro da sua série, uma sala especial e um professor próprio, e até mesmo uma direção e uma área de lazer, como foi muito bem solicitado. E, inclusive, eu vou solicitar à Secretaria de Educação que encaminhe para a gente o número de alunos que existem no Santana, Santa Terezinha, Binos, naquela região, inclusive.
E gostaria também de que a mesma que fez essa colocação aqui na tribuna e diz existir um projeto, que encaminhasse também esse projeto, além de encaminhar à Câmara, à Secretaria de Educação, para que também lá houvesse uma manifestação a respeito do assunto. Mas pode contar com o apoio dessa Câmara, porque tudo que diz respeito à educação, todos os vereadores sempre foram unânimes em facilitar, em colaborar para que haja uma melhoria no ensino. É o que eu queria dizer. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Agenor. Senhor presidente e nobres vereadores, eu também queria dizer da importância dessa reunião de amanhã em nosso município. Nós que somos políticos e sempre lutamos para que a nossa cidade tenha indústrias, porque a falta de trabalho para o nosso povo é muito grande. E parece que, graças a Deus, isso está sendo resolvido em nosso município, com a empresa YD e a Top Frango, que hoje dá mais ou menos 1.200 empregos diretos em nosso município. E amanhã é um dia decisivo na empresa Top Frango, que estará em Conchas um delegado do Ministério da Agricultura, que fará uma avaliação definitiva quanto à possibilidade de exportação. Essa avaliação vai cadastrar o frigorífico Top Frango para a exportação. Então, para essa empresa amanhã é um dia decisivo. E para nós políticos será um dia de grande vitória se for dado um sim para que a empresa consiga essa exportação, que é almejado para todos que trabalham no segmento de frango de corte. E eu queria também parabenizar o empresário Humberto, dono da Top Frango, por uma festa de confraternização que ele fez sábado para os funcionários do frigorífico. Compareceram mais ou menos 500 e poucos funcionários. O que mais assim me sensibilizou foi um gesto. Ele sorteou para os funcionários presentes 20 brindes, sendo 10 cheques de R$500, um cheque para cada setor, e mais aparelho de som, bicicletas. Então, todos os setores do frigorífico receberam um brinde. E a gente via os funcionários que recebiam a alegria e o agradecimento deles com o empresário. Eu achei um gesto muito bonito que merece os parabéns da classe política de Conchas. Parabéns a Humberto por esse gesto de grandeza que ele fez nesse sábado. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, com a palavra, vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, como eu mencionei aqui o jornal, então eu vou deixar bem claro, porque eu já tive um problema uma vez que eu falei no jornal e não ficou bem esclarecido. Eu falei que o jornal foi um jornal informativo, ele publicou uma notícia, não foi no sentido de crítica. Aliás, esse jornal ele tem sido de um grande auxílio para a nossa população, mesmo sem ser um jornal oficial da Câmara. Ele tem transmitido, publicado muita notícia a respeito do que se passa aqui nessa Câmara. E mais uma vez ele publicou essa notícia, que por sinal refletiu o que realmente estava acontecendo em parte naquela última sessão, e que agora até fica o nosso pedido para que ele reafirme a vontade que houve nesta casa de que toda a votação passa a ser votação aberta. E que esse jornal continue conosco, continue fazendo esse trabalho bom que ele faz para o nosso município, e até aumentando sua participação com maiores notícias, com um acompanhamento até mais intenso, muito embora a gente sabe que ele não tem grandes recursos e ele sobrevive graças à perseverança do nosso combativo Frajola.
Nada mais havendo, dou por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 10, às 19h30.